Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos compartilhar aqui terceiro Nef, capítulo 26. Vou lendo os versículos aqui e já fazendo a explicação. Bom, no capítulos anteriores aqui, Jesus Cristo deu ali aos nefitas e lamanitas uma escritura que eles não tinham. Por exemplo, Malaquias, capítulo 3 e também o capítulo 4. E também é dito que ele explicou essas escrituras, né? Então vamos ver aqui o que nós podemos aprender no capítulo 26 aqui, tá bom? Vamos lá, capítulo 26, começando no versículo 1. E então aconteceu que depois de haver declarado essas coisas, Jesus explicou à multidão. Explicou-lhe todas as coisas, tanto grandes quanto pequenas, e disse-lhe: essas escrituras que não tenhais convosco, ordenou o Pai que vos la desse, porque em sua sabedoria determinou que elas fossem dadas a gerações futuras. E explicou-lhe todas as coisas, do princípio até o tempo em que viria na sua glória. Ou seja, ele está falando aqui que foi explicado desde aquele tempo ali até a vinda de Cristo, porque Malaquias também fala, né, sobre a segunda vinda do Senhor. Então Jesus Cristo, olha que privilégio, né? O próprio Salvador Jesus Cristo explicando ali sobre essas escrituras. E aqui continua assim: todas as coisas que deveriam acontecer sobre a face da terra, até os elementos se derreterem com intenso calor, e a terra se enrolar como um pergaminho, e o céu e a terra passassem, e até o grande último dia, quando todos os povos e todas as tribos e todas as nações e línguas apresentarem-se perante Deus para serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Eu já vou explicando algumas coisas aqui. Então ele explicou todas as coisas ali aos nefitas e lamanitas, né, sobre os elementos que iriam se derreter, ou seja, na segunda vinda de Cristo, essa terra vai se transformar num local paradisíaco, né, conhecido como o milênio. E aqui ele fala que é como a terra se enrolar como um pergaminho. O pergaminho, né? Hoje nós temos livros, mas naquela antiguidade era pergaminho. E o pergaminho se enrola. Então a terra vai ser enrolada como um pergaminho, né? Ela vai para um local, né? O pergaminho, quando enrola, ele sai do lugar ali. Então ela vai para um lugar mais próximo, né, do Senhor ali. Eu acho isso muito interessante aqui. Aqui também ele falou, né, que todos vão se levantar. Foi o versículo 4 aqui. Vão comparecer perante o Senhor para ser julgados, sejam suas obras, sejam más ou boas. Aqui no versículo 5 ele diz, ó: e se forem boas, para a ressurreição da vida eterna, e se forem más, para a ressurreição da condenação, ficando paralelamente uns de um lado e outros de outro, segundo a misericórdia e justiça e a santidade que está em Cristo, o qual existe antes do princípio do mundo. Então, aqui, ó, a ressurreição é para todos, mas vai haver ressurreição diferente de outra ressurreição. Nem todos vão ressuscitar com o mesmo corpus, como o apóstolo Paulo ensina lá em Coríntios 15, tá bom? Falando que uma carne é das aves, outra dos peixes, falando que há diferenças, né? Então, todo mundo vai ressuscitar. Mas aqueles que vão herdar o reino celestial vai ter uma ressurreição gloriosa, tá bom? E aí, então, vai poder habitar com Deus aqui. Ele continua aqui. E agora, nem a centésima parte das coisas que Jesus verdadeiramente ensinou ao povo podem ser escritas neste livro. Então, aqui Mormon, né, ele está fazendo um resumo das placas maiores. E ele falou que nem uma centésima parte dava para escrever ali. E, na verdade, ele quer escrever algumas coisas aqui, mas o Senhor, ele quer testar a nossa fé e o Senhor não vai permitir. Observe só aqui, né? Mas eis que as placas que Nef contém a maior parte das coisas que ele ensinou ao povo. Escrevei essas coisas que são a menor parte que ele ensinou ao povo. E escrevia com a intenção de que viesseis novamente, de que sejam novamente trazidos aos gentios, a este povo, de acordo com a palavra que Jesus disse. E quando tiveres recebido isso, que convém que recebam, primeiro para pôr à prova a vossa fé. Se acontecer que creiam nessas coisas, então as coisas maiores lhes serão manifestadas.
Então, observa aqui que ele fala que se nós crermos nesse registro, mais registros vão ser acrescentados para nós vamos receber mais. Mas se não acreditardes nessas coisas, então as coisas maiores lhe serão ocultas para a sua condenação, né? Aqui, condenação é falta de conhecimento, né? Como o próprio Senhor falou, meu povo perece por falta de conhecimento. A gente precisa de conhecimento para se aproximar mais aí do Senhor, tá bom? Aqui é interessante, né? Porque Mormon ele fala aqui que nas placas maiores tem essas coisas, mas o Senhor ele estava prestes a colocar aqui, né? Ele vai falar aqui, ele estava prestes a colocar, mas o Senhor proibiu, ó, no versículo 11. Eis que eu estava prestes a escrever tudo o que foi gravado nas placas de Nefe, mas o Senhor me proibiu, dizendo, experimentarei a fé do meu povo, né? Então Mormon ele queria escrever, mas o Senhor falou, não, vou experimentar a fé do meu povo ali. Lembrando que o que o Salvador tinha ensinado ali era... Ele ensinou Malaquias, capítulo 3 e capítulo 4. Quando o anjo Moroni, porque o Moroni, né, ele tinha, era o... Moroni ele é o filho, né, de Mormon, ele vai ter acesso a todos esses registros. Então ele tem acesso às placas maiores de Nefe. Então imagina quando ele estava pegando o resumo do pai dele aqui, ele vendo essa parte aqui, nossa, mas tem coisa aqui que não foi permitido meu pai colocar, deixa eu ver lá nas placas maiores, o que era. E ele dá uma lida lá e vê como foi que Jesus Cristo explicou essas escrituras. E outra coisa, um detalhe riquíssimo para nós é que quando Moroni, já um ser ressurreto, ele aparece a Joseph Smith, ele cita justamente as palavras de Malaquias. E ele não cita exatamente como está na Bíblia. Ele faz ali uma citação com uma explicação. Não é que está errada a tradução, tá bom? Porque a própria tradução aqui no livro de Mormon é a mesma da Bíblia, tá bom? Então a tradução é a mesma, não tem erro de tradução aqui. Mas teve uma explicação do Salvador Jesus Cristo sobre aquele texto, né? Sobre Malaquias 3 e 4. E o anjo Moroni, quando está falando com Joseph Smith, ele cita, né, essas passagens de escritura de uma maneira diferente, ou seja, explicando elas. Né? Então é formidável aí essa parte que fala sobre Elias vindo e trazendo o poder selador, né? Tudo que selar na terra será selado no céu. E também a questão de unir o coração dos filhos se voltarem para os pais, o coração dos pais aos filhos serem selados, tá bom? Então ele fala sobre essa escritura de uma maneira diferente lá para Joseph Smith, vale a pena ver. Eu vou deixar marcado aqui, tá bom? Na descrição do vídeo, quem quiser dar uma acompanhada. Vamos lá, versículo 12. Portanto, eu, Mormon, escrevo as coisas que foram ordenadas pelo Senhor. E agora eu, Mormon, termino meus dizeres e continuo a escrever as coisas que me foram ordenadas. Então ele só ia fazer aqui o que o Senhor ordenou, né? O que o Senhor não ordenou, proibiu dele escrever, ele não colocou. Portanto, quisera que entendesses que o Senhor verdadeiramente ensinou ao povo. Então, é coisas que ele ensinou ao povo. Embora ele não tenha colocado essas coisas que Jesus Cristo ensinou ao povo aqui, a gente vai ter um vislumbre do que é, porque o Senhor vai mostrar nas práticas algumas coisas aqui, tá bom? Vamos lá, é o que eu imagino que seja. Pelo espaço de 3 dias, e após isso manifestou-se a eles repetidas vezes, e partiu muitas vezes o pão e abençoou e deu a eles. Então, estou falando que Jesus Cristo ele teve a primeira vez entre os nefitas, uma segunda vez, e outra vez também ele ministrou a eles. E todas as vezes ali ele ministrava o pão, né, o sacramento, várias vezes ali a eles também. E aconteceu que ensinou e abençoou as criancinhas da multidão, e sobre as quais foi falado. E soltou-lhes as línguas, e disseram grandes e maravilhosas coisas a seus pais, maiores até do que as coisas que era revelada ao povo. E soltou-lhes a língua, a fim de que pudesse expressar-se. Olha só que interessante, né? Aqui a língua das crianças eles podiam se expressar. A minha ideia aqui, né? É claro que é só um palpite, mas a minha ideia é que depois que o Salvador Jesus Cristo, ele compartilhou Malaquias, capítulo 3, capítulo 4, e aí então, onde Jesus Cristo apareceu aqui aos nefitas e lamanitas? No templo. Então, ele chama ali as criancinhas, né? Se nós lendo os capítulos anteriores, as criancinhas vêm para o meio ali e ele abençoa uma a uma ali. Né? E também é dito coisas que
dessas criancinhas que elas falaram tudo e que não foram escritas aqui. Porém, eu acredito que quando fala aqui que elas foram capazes de expressar-se, eu acredito que essas criancinhas, elas entraram em convênio com seus pais, tá bom? Tal como se faz no templo, né? Então eu acredito que o Salvador Jesus Cristo selou famílias para a eternidade, né? É um dos palpites meu aqui, eu gosto de pensar dessa maneira aqui, tá bom? Para mim faz muito sentido, após ensinar Malaquias 3 e 4, falar sobre as famílias eternas, e aqui o cenário mostra isso, né? Trazendo as criancinhas por meio dos pais ali, é assim que é feito lá no templo, né? Então, eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. Vamos continuar aqui, ó. Terceiro Nef, capítulo 26, versículo 15, diz assim: E aconteceu que depois de haver ascendido aos céus, a segunda vez, eis que havia mostrado a eles e voltado ao Pai. E depois de haver curado todos os seus doentes, os coxos, aberto os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, feito toda a sorte de cura no meio deles, levantando um homem dentre os mortos, e ter mostrado o seu poder a eles, ascendido ao Pai. Então, Jesus Cristo, ele, antes de ir ao Pai novamente, ele curou as pessoas, abençoou-as, tá bom? Versículo 16. Eis que na manhã seguinte aconteceu que a multidão se reuniu, e o povo viu e ouviu as criancinhas. Sim, até criancinhas de colo abriram a boca e proferiram, né, coisas maravilhosas. E as palavras por elas proferida, não foi proferida, não foi permitido escrever, né? Mas até criancinhas de colos ali estavam ensinando coisas maravilhosas. Acredito que essas criancinhas estavam ensinando o que os anjos haviam ensinado a ela, né? A gente vê que ali que anjos ministraram as criancinhas quando o Salvador estava no meio ali com as criancinhas também. Então acredito que elas contaram, né, essas coisas ali. Essas criancinhas aqui, é muito importante. Por quê? A gente vai ver que elas vão crescer e elas vão ensinar seus filhos e até mesmo os netos. Ou seja, depois dessa visita do Salvador Jesus Cristo aqui, a gente vai entrar em quarto Nef e vai ver que vai passar 4 gerações, tá bom? Que não vão se perder, né? Vai ser como se fosse o milênio, eles vivendo em retidão, em união, né? Todas as coisas em comum ali, né? Então não havia pobre entre eles. Então é o ensinamento passado de filhos, dos pais para os filhos, né? Imagina essas criancinhas já crescidas, adultos, já falando com seus netos: eu estava lá, eu vi Jesus Cristo, ele ensinou isso, eu me senti, eu não consigo descrever o que eu senti, né? Imagina isso, né? O impacto que teve na vida das gerações futuras ali, e elas todas vão estar abençoadas, né? Vão obedecer o Evangelho. Continuando aqui, versículo 18 em diante: E muitos deles viram e ouviram coisas inexprimíveis, que não é lícito escrever. Inexprimível é uma coisa que não dá para descrever, né? É uma coisa que não dá para descrever aqui. E ensinaram e ministraram entre si. Tinham todas as coisas em comum. Entre eles, todos os que procediam justamente uns com os outros. Então, a partir desse momento, eles procediam justamente uns com os outros, né? A gente sabe que tem balança enganosa, fraude, né? Na hora de negociar com as pessoas. Saiba que a nossa vida, ela é um culto a Deus, é uma forma de adoração a Deus. Eu adoro a Deus no meu trabalho, quando eu estou sendo honesto, né? A gente não é cristão só quando vai na igreja. A gente não põe lá terno, gravata, agora eu sou cristão. Não é assim que funciona. A gente é cristão sempre, em todo lugar. Então eu tenho que ser um bom trabalhador, um bom marido, um bom amigo, um bom vizinho. Eu tenho que ser isso tudo. E isso eu estou dando glória a Deus quando eu faço dessa maneira. Então, a nossa vida de adoração ao Senhor se estende além da igreja. Continuando aqui, últimos 2 versículos, versículo 20 e o versículo 21. E aconteceu que faziam todas as coisas como Jesus lhe ordenara. E os que eram batizados em nome de Jesus eram chamados a Igreja de Cristo, né? Eles batizavam e faziam parte, então, da Igreja de Cristo. E aqui é importante, né? Eles faziam todas as coisas como lhe ordenara, como Jesus Cristo havia ensinado. Então é isso que nós devemos fazer. Seguir a maneira que o Senhor ensinou.
tá bom? A gente fica, às vezes, escolhendo o mandamento para obedecer. Não, a gente tem que obedecer todos os mandamentos. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.